Olá, sou o professor André Luiz Bentes e o tema da nossa aula hoje é filosofia e ética. A filosofia é uma tradição inaugurada mais ou menos ali pelo século VII a.C., na região da Grécia. Aquela região não é a mesma região que a gente compreende hoje, geograficamente não é a mesma coisa. Eram mais ou menos algumas cidades-estado que tinham alguma autonomia. Não eram países, isso é de outro período histórico, mas de alguma forma é um desenho do que vai se tornar um país na modernidade. A gente está falando de um período histórico onde povos irão, a partir de o desmembramento de um palácio, conquistar alguma autonomia. Esse é o período onde a humanidade vai inventar o que até hoje a gente conhece como democracia. Estamos falando de povos organizados, autônomos, que não devem satisfação a um rei, a um imperador ou a um déspota qualquer, ao menos em tese. Esse período histórico é o período que culmina no surgimento da filosofia. Quem propõe essa interpretação é o professor Jean-Paul Vernant, que vai dizer: é no plano político que a razão, na Grécia, primeiro se exprimiu. Essa interpretação é interessante porque muitas vezes parece claro e óbvio que o nascimento da filosofia foi a partir de uma análise, de uma explicação do mundo calcada na física, a partir da famosa frase de Tales de Mileto, que disse que tudo é água. Bom, o que o Vernant vai defender é que, ainda que a filosofia seja inaugurada como uma tradição, ou que simbolicamente se eleja o Tales de Mileto como inaugurador dessa tradição a partir dessa afirmação, a gente está falando de um período histórico que vai propiciar a reflexão, a autonomia, o debate a partir dessas organizações sociais políticas. Ou seja, essas organizações nas cidades, nas polis gregas. Bom, isso é fundamental quando a gente quer relacionar filosofia e ética, porque a princípio poderíamos simplesmente acreditar ou reproduzir o discurso de que a filosofia nasceu da física. A explicação racional do mundo seria a partir dessa proposta de unidade ou de origem das coisas em um elemento da natureza, nesse caso, em Tales, a água, e em vários outros pré-socráticos, outros elementos. A interpretação sugerida por Vernant vai pensar o nascimento da filosofia a partir de uma revolução cultural. Essa revolução cultural, essa grande transformação, vai conduzir a gente até a ética. Por quê? Porque com o decorrer das discussões filosóficas, com o decorrer da autonomia de pensamento inaugurada ali naquele período e fundamentada em Tales de Mileto, a gente vai, um pouco depois desses pré-socráticos, na figura dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, ter então, de modo mais sistemático, uma discussão sobre a ética. Ética, uma palavra de origem grega que vem de dois termos. Na verdade, é um termo grafado de duas maneiras. Ethos, começando com eta, que significa, então, costume, e ethos, grafado com epsilon, que significa caráter. Com isso, a gente vai ter, então, o desenvolvimento da disciplina ética como aquela que vai pensar como devemos viver. Quais são, então, os melhores costumes? Quais são os melhores hábitos? Qual é o melhor caráter para se viver? Qual é a melhor vida possível, afinal? Afinal de contas, se apenas deixamos de explicar o mundo a partir das divindades, como se fazia até então, naquela região, e passamos a explicar o mundo a partir de um discurso racional,
que a gente também pode entender a partir da palavra grega logos, né? Um discurso racional. Na medida em que a gente consegue explicar as coisas racionalmente, será que isso basta para que a gente viva melhor? Será que isso basta para que a gente seja feliz? Bom, essas questões vão se confirmar como fundamentais naquele período considerado chamado hoje de clássico, representado por Sócrates, Platão e Aristóteles. Como a gente sabe, Sócrates não escreveu nada, não deixou nada escrito. O que a gente tem são uma série de relatos sobre a sua vida e sobre o que ele dizia, mas temos na figura, nos textos de Platão, a representação muito boa desse personagem, que é o Sócrates, e a consagração da sua reflexão, sobretudo, sobre a vida e sobre a ética. Então, de alguma maneira, em Platão, a partir do personagem de Sócrates, vai ser sistematizado pela primeira vez a discussão sobre a ética. A gente poderia dizer que ali a ética como disciplina se consolida. Bom, a partir desse momento, a gente está falando então de uma busca por uma vida melhor a partir da reflexão. O que o Platão vai considerar? A partir de uma busca pelo conhecimento, o Platão considera que é possível que a gente se aproxime de uma vida mais feliz. Platão tem a sua famosa teoria das ideias, que vai dividir o mundo, então, em alma e corpo, em bem e mal, em uma dualidade. Temos o mundo das ideias e temos o mundo das coisas, dos corpos. Temos o mundo da alma e temos o mundo do corpo. A partir dessa divisão fundamental, Platão vai propor que uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida excelente é uma vida dedicada ao conhecimento. É uma vida onde o mundo das ideias prevalece perante o mundo da opinião, o mundo dos sentidos. Bom, com isso temos uma teoria ética sistemática. Temos uma teoria ética que evidencia um caminho para uma vida melhor. Em contraposição ao mundo dos sentidos, podemos buscar o mundo da ordem, o mundo da medida, o mundo da proporção, o mundo da sofrosine. Sofrosine é uma palavra grega que significa moderação. É interessante a gente lembrar que a gente está falando de uma revolução cultural e a gente tinha, no período anterior ao filosófico, ali aos pré-socráticos, a prevalência do pensamento que a gente pode chamar de homérico e que privilegiava os heróis, os atos heróicos, os atos desmedidos, os atos extravagantes, né? Onde se podia então considerar uma pessoa melhor, uma pessoa que fosse mais forte, que fosse mais sagaz, que conseguisse resultados maravilhosos em algum tipo de situação específica. Bom, o que o Jean-Paul Vernant vai mostrar é que existe dentro desse movimento, dessa transformação cultural, uma série de fatores econômicos, né, e de um modo geral culturais, que vão propiciar essa mudança de perspectiva. Então a gente pode considerar, dentro de uma questão ética, a arete, em grego a excelência, né? O que seria melhor, então? Qual a virtude preferível dentro daquela comunidade? Bom, num período homérico, essa virtude, essa arete, seria algo relacionado ao heroísmo, seria algo relacionado ao próprio nascimento, a uma nobreza de nascimento que de alguma maneira propiciaria que um herói se concretizasse no campo de batalha ou em qualquer outra situação
que precisasse ser extrema na vida. Com o decorrer dos acontecimentos naquela região, com desenvolvimentos tecnológicos, com desenvolvimentos econômicos, com mudanças no próprio campo de batalha, o Vernon fala muito da diferença entre os hoplitas e entre a falange, porque os hoplitas eles tinham uma armadura diferente, eles era uma forma de batalha muito mais focada no individualismo, e a falange seria então uma organização coletiva que, reunida, precisava agir conjuntamente. Isso significa que, naquele momento que a gente pode chamar de político, uma série de fatores culturais levaram à transformação desses hábitos, que seriam então antes, no período homérico, valorizados quando extravagantes, né, quando heróicos, e com aquele momento político, vai se passar então para um momento que vai se valorizar a atividade em conjunto. Então, de alguma maneira, todo esse movimento que vai culminar ali no pensamento clássico, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, está sendo desenhado dentro desse movimento que traz uma série de questões culturais, de transformações culturais relevantes. Então, por exemplo, a gente tem uma transformação no mundo dos valores daquela região que vai deixar de valorizar o ato individual e vai valorizar o ato coletivo. Vai priorizar a cidade, vai priorizar a comunidade. E com isso, a gente pode atribuir a prevalência, então, dessa nova maneira, dessa nova areté política, que seria a sofrosine, que seria a moderação, a medida. Bom, o Platão e o Aristóteles vão estar muito próximos em relação às suas visões de mundo no que diz respeito à ética, com uma diferença fundamental. O pensamento do Aristóteles irá trazer também a necessidade de um certo conforto material para pensar na eudaimonia, para pensar o que é e como chegar à felicidade. Então, o Aristóteles vai concordar em parte com o Platão, ele vai concordar que o conhecimento, que a busca do conhecimento, né, que o conhecimento do bem é algo fundamental para a felicidade, mas ele também vai acrescentar que alguns bens exteriores, como a saúde, como a reputação, como o poder, também são importantes para a felicidade. Uma coisa interessante no pensamento do Aristóteles é que ele vai propor que essa vida voltada para o conhecimento, para a busca do conhecimento, que também tenha uma harmonia em relação aos bens exteriores, a algum conforto, a alguma saúde. Uma coisa interessante é a proposta do Aristóteles em relação à finalidade da existência. Então, não basta você buscar o conhecimento, buscar o bem, buscar a moderação e ter algum tipo de equilíbrio em relação à sua vida financeira, em relação aos seus bens materiais, algum conforto e alguma saúde. Não importa que isso seja, para que você seja feliz, não importa que isso seja resultado de um momento específico da sua vida, de um período da sua vida. Isso deve ser uma constante, onde a busca pela felicidade deve ser permanente e deve ser levada até a última instância. Então, se há alguma maneira de ser feliz, e é claro que o Aristóteles está investigando essa maneira, né, lá no Ético a Nicomo, que ele vai propor as suas interpretações, ele vai dizer que essa vida feliz, ela só pode ser atribuída a uma vida inteira. A ponto, por exemplo, de dizer que uma pessoa que tem uma vida considerada feliz pelos outros, enquanto ela é viva, ela não tem garantia nenhuma de que ela será uma pessoa feliz, considerada feliz depois que ela morrer. Ela, afinal de contas, ainda não se sabe como ela vai morrer e o que vai acontecer na sua vida, né? Então, uma vida feliz é uma vida inteira feliz. Isso é bastante interessante. Essa diferença em relação ao pensamento do Platão, que de alguma maneira vai basicamente colocar a felicidade como a busca do conhecimento e a busca do conhecimento do bem, né, para então responder a pergunta como eu devo viver, e para o Platão, eu devo viver buscando conhecer esse bem, e
Para o Aristóteles, além de conhecer esse bem, buscar conhecer esse bem e ter algum conforto na minha vida material, eu também preciso levar isso até as últimas consequências. Eu preciso buscar o bem a vida inteira e até o limite desse bem. Então, se existe uma excelência, se existe uma virtude, se existem duas virtudes, eu tenho que encontrar, eu tenho que decidir e decifrar qual das duas é melhor. Bom, então a gente tem essa contraposição pequena, essa soma que o Aristóteles vai fazer com o pensamento ético do Platão, e é uma coisa interessante esse caminho de interpretação, porque também é normalmente separado o pensamento do Platão e do Aristóteles. Tem aquela famosa pintura do Rafael, né, onde tem Platão e Aristóteles um do lado do outro, Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, e fica parecendo que a gente está falando do pensamento de que o Platão é um idealista e que o Aristóteles seria um materialista, quando na verdade os pensamentos são complementares, né? O Aristóteles foi aluno do Platão e de alguma forma, claro, extremamente influenciado pelo seu pensamento, de alguma forma ele leva até ele acrescenta algo ao pensamento do Platão. Bom, então aqui a gente fica um pouquinho pela antiguidade. Na Idade Média a gente vai ter a prevalência então do cristianismo. A ideia de livre-arbítrio é algo muito importante, a valorização desse dever, da lei de Deus no cristianismo, da culpa e do impulso que tem o corpo para pecar, é algo muito importante no cristianismo, e aquele bem do Platão, que de alguma maneira é algo relacionado ao conhecimento, no cristianismo, muito influenciado pelos gregos, muito influenciado pelos clássicos, vai ser então conhecido como o nome de Deus. Então, basicamente, Deus, a partir da fé e da caridade, né, passa a ser então a excelência, passa a ser o bem, a viver em busca de Deus, viver dentro dos critérios apresentados pelos textos sagrados, por exemplo, né, passa a ser então a maneira excelente de viver durante todo o período da Idade Média, que foi dominado pelo cristianismo. A gente vai ter uma ruptura muito grande na modernidade, e é interessante lembrar que essa modernidade, e por isso é interessante, é importante e fundamental pensar na Idade Média para poder chegar até a modernidade, porque ainda que essa modernidade se considere uma grande ruptura como uma grande ruptura em relação à Idade Média, ela traz consigo uma grande quantidade de questões e de valores da Idade Média, né? Então, essa modernidade que em algum momento vai se considerar a época das luzes perante a época das trevas, que seria então a Idade Média, pelo dogma religioso que ela representa, né? A modernidade, de alguma maneira, vai estabelecer novos critérios, novas propostas, novas avaliações, novos juízos de valor, mas ela também vai se calcar em muita coisa que foi colocada pelo cristianismo. Por exemplo, a própria ideia de sujeito, né? O sujeito que é esse sujeito, por exemplo, do Descartes, esse sujeito cartesiano, ele é um sujeito que tem origem na própria ideia do cristianismo, na própria proposta do cristianismo de pensar, então, em como que, de alguma maneira, é possível conhecer a Deus e como é possível que a gente esteja vivo e tenha uma alma, né? Então, a ideia de alma vai ser fundamental para a ideia, por exemplo, do princípio de individuação ali dos escolásticos, que vão influenciar muito os pensadores modernos, né? De alguma maneira, a gente tem dois personagens principais na modernidade que eu quero trazer, que são o Rousseau e o Kant, dois personagens que vão trazer propostas para pensar o que é melhor, para pensar a ética, e que de alguma maneira estão extremamente influenciados ali também pelo pensamento cristão, né? São cristãos, inclusive. A gente tem o Rousseau, que vai defender então que há uma consciência moral inata no ser humano, né?
e de alguma forma existe, por ser inato, por haver essa consciência inata no ser humano, a gente tem um toque de Deus no coração e por isso todo ser humano nasce necessariamente bom, e a sociedade é que nos corrompe. Então é no decorrer da nossa vida que a gente vai se corrompendo e vai tendo problemas e, sobretudo, a partir da propriedade privada, do momento simbólico, né, que ele não determina, mas que esse momento onde alguém foi lá, rodeou um pedaço de terra e disse: esse pedaço é meu, nesse momento a gente decretou uma série de atos violentos que aconteceriam na posteridade, né? Então, a partir dessa bondade natural que o ser humano possui, o Rousseau vai focar, então, numa ideia de dever que está muito, né, relacionada à educação. A gente tem lá o Emílio do Rousseau, que vai, então, fazer uma educação que tente despertar essa bondade e que tente deixar, né, o ser humano com o seu coração mais próximo, mais explícito daquela bondade que Deus colocou lá com o seu dedo. Bom, em Kant, a gente vai ter, assim como em Rousseau, uma ideia de dever, uma associação entre dever e liberdade, né? Porque no Rousseau esse dever está associado à sua consciência, seguir a sua consciência e, de alguma forma, seguir também o seu coração. Só que no Kant, esse dever é uma imposição da razão. Não é qualquer razão, no Kant há alguma diferença entre as razões, e nesse caso a gente está falando da razão prática. Então, a razão prática para o Kant é a liberdade como instauração de normas e fins éticos. Então, esse dever é uma imposição dessa razão, é a imposição da razão prática. Bom, o que o Kant quer dizer? Nós somos racionais e precisamos assumir isso. Nós somos seres humanos. Somos, ao contrário do que pensava o Rousseau, egoístas. Temos a insociabilidade sociável, tendemos a sermos sociáveis, mas somos implicitamente também egoístas. Então, precisamos reconhecer que somos naturais, temos também paixões e impulsos, mas, pelo fato de sermos racionais, pelo fato de termos uma imposição da razão como dever, precisamos seguir a nossa consciência. E com isso, Kant vai formular então o seu famoso imperativo categórico, onde vai dizer então que devemos agir, todos nós, em conformidade com a máxima que possas querer e que se torne universal. Assim ele vai definir. Age em conformidade com a máxima que possas querer que se torne universal. Esse imperativo categórico diz respeito então a uma razão específica, que é a razão prática, e que todos nós, de alguma forma, compartilhamos. Então, devemos seguir essa nossa consciência como um imperativo inquestionável, tá? Bom, para continuar então na modernidade e já encaminhando para a nossa conclusão, a ideia é cotejar o período antigo e o período moderno da filosofia e tentar trazer os principais expoentes da ética. A gente vai ter então uma nova ruptura forte dentro da própria modernidade que vai, de alguma maneira, se contrapor a essa proposta de consciência, porque do Kant e do Rousseau, apesar de concordar que temos também algo relacionado a uma consciência que o Hegel vai considerar como uma vontade individual, não vai negar isso e vai, de alguma maneira, reconhecer que essa consciência está relacionada a essa vontade individual, mas nós somos seres também históricos e culturais. Então isso significa dizer que não basta que a gente tenha apenas uma consciência das coisas para que a gente siga uma vida determinada e com isso consiga ter um tipo de dever, de imperativo categórico para determinar o que é melhor. É um pouco mais complicado que isso, porque nós somos também seres históricos e culturais. Então, isso significa que temos a nossa vontade individual, mas temos também a nossa vontade objetiva,
que diria respeito justamente a esses aspectos que ultrapassam a nossa consciência individual, porque eles dizem respeito àquele desenrolar da nossa individualidade na história. E esse desenrolar, ele é cultural, ele é necessariamente social, né? Então, o que seria uma vida ética para o Hegel? Bom, uma vida ética para o Hegel, de alguma maneira, também sem romper com essa tradição que é inaugurada por Sócrates e Platão, que é justamente propor uma harmonia, uma sofrosine, né? Uma vida baseada na medida, na ordem e na medida. Então, seguindo esses valores, o Hegel irá propor, olha, o que a gente deve fazer então para ser feliz é buscar uma harmonia entre a minha vontade individual e a minha vontade objetiva, que está relacionada ao desdobramento da minha vida nos acontecimentos históricos e na sociedade, ou seja, uma vontade que está sendo a cada instante reavaliada e transformada a partir da minha inserção cultural. Bom, para encerrar, eu vou trazer então a proposta do Nietzsche, porque ele de alguma maneira vai pegar o pensamento do Hegel e fazer uma proposta então um pouco mais extravagante, e essa proposta vai influenciar demais a contemporaneidade, os pensadores do século XX até os dias de hoje, e que muitas coisas vão dialogar com esse pensamento, né, moderno, sobretudo do Kant e do Hegel, e de alguma forma a gente tem, por exemplo, o pensamento marxista, que vai ser muito forte, muito importante no século XX, né, a ética marxista, enfim, a luta de classes, e com isso, com o pensamento do Nietzsche, a gente abre para um outro lado, que a gente pode pensar, por exemplo, no Levinas, no Merleau-Ponty, né, e, enfim, em outros pensadores que vão trazer novas propostas até os dias de hoje, consagrando talvez no Bauman como a modernidade líquida que a gente se encontra, né, ou a partir da pós-modernidade proposta pelo Lyotard também. Então, o Nietzsche, para concluir, vai levar então ao extremo essa proposta histórica do Hegel, né, quer ele admita ou não. Na sua juventude, ele depois, mais tarde, vai admitir que fazia isso, né, descaradamente, mas ao longo da sua vida ele vai levar essa historicidade, essa filosofia histórica como algo fundamental para a sua análise, para as suas propostas, para as suas interpretações de mundo, né? E com isso, o Nietzsche vai trazer então a proposta de uma transvaloração de todos os valores. Então, se a gente é vontade histórica, se a gente se faz na cultura, se a gente se desdobra e se constrói permanentemente enquanto povo, enquanto sociedade, né? A gente muitas vezes e necessariamente dentro dessa sociedade, dessa cultura, reprimindo instintos, então a gente precisa ter cuidado para ter uma vida autêntica. E essa vida autêntica seria então uma vida boa, uma vida melhor para o Nietzsche, uma vida afirmada, uma vida afirmadora. Para isso, precisamos rever, precisamos estar em constante reavaliação sobre tudo aquilo que acreditamos como certo ou errado. Precisamos reavaliar permanentemente, metodicamente, todos os nossos valores, para identificar até que ponto esses valores estão sendo afirmadores em relação àquilo que nos fortalece, aquilo que aumenta a nossa potência de agir, né? Admitindo aqui a influência do Spinoza no pensamento do Nietzsche, e com isso tomando cuidado para não ser apenas um reprodutor de valores. Sobretudo quando falamos de filosofia, quando Nietzsche fala em filosofia, estamos falando em criar valores. O filósofo é aquele que deve avaliar as coisas, é aquele que deve propor o valor para as coisas. Muito obrigado e até a próxima.